Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo toda semana um assunto diferente sobre sua saúde. Você já imaginou a seguinte cena? Uma pessoa está conversando, está interagindo e de repente ela para e simplesmente ela não consegue falar direito, a voz começa a ficar meio embaralhada, o que ela está falando não se entende direito, a boca começa a ficar meio torta, ela perde o movimento aí de um dos braços. Pois é, ela pode estar tendo um acidente vascular cerebral. E a partir daí, o tempo passa a ser crucial. Então hoje nós vamos falar sobre esse evento, acidente vascular cerebral ou simplesmente AVC, que acomete milhões de pessoas no Brasil. Então vamos conhecer um pouco sobre o que é o acidente vascular cerebral. Na verdade, existem dois tipos: o acidente vascular cerebral isquêmico, ou AVCI, e o acidente vascular cerebral hemorrágico, ou AVCH. Independente de qualquer coisa, o acidente vascular cerebral caracteriza-se por falta de oxigenação no tecido cerebral, com morte gradativa das células cerebrais, né? De um modo geral, 80 a 85% das vezes nós temos aí o acidente vascular cerebral isquêmico, que ocorre por uma interrupção momentânea da passagem do sangue para o cérebro. Isso pode ocorrer por uma série de situações, por exemplo, uma trombose, ou seja, um coágulo que pode estar dentro aí do vaso e entupir um vaso que vai para o cérebro. Isso tem várias causas, né? Você pode ter um coágulo já na própria artéria que está próximo ao cérebro ou no cérebro, ou pode vir um coágulo, um trombo, vindo de alguma outra parte do corpo. O mais comum é vir um coágulo aí dos membros inferiores, principalmente pessoas que têm varizes nas pernas, ou de qualquer outra parte do corpo. Por exemplo, dentro do coração, a pessoa pode ter um coágulo que se desprende e vai também para o cérebro, por uma fibrilação atrial, uma arritmia que a pessoa tenha. Existem outras circunstâncias que podem favorecer a diminuição pelo contrário, pode ocorrer um aumento da coagulação sanguínea e a pessoa ter uma predisposição que nós vamos ver a seguir. E a outra condição, que é o acidente vascular hemorrágico, ele ocorre principalmente quando há rotura de um vaso dentro do cérebro, e aí, além de faltar oxigênio no tecido, há uma compressão, porque afinal de contas o cérebro está dentro aí de um estojo ósseo e não tem para onde se expandir. Então, com esse sangue extravasado, ele vai sendo pressionado, o cérebro vai sendo pressionado dentro do crânio, e com isso fazendo com que haja comprometimento de estruturas importantes. No acidente vascular cerebral hemorrágico, que é um pouquinho mais raro, o prognóstico é pior. A pessoa pode muitas vezes já de imediato falecer ou ficar com muito graves. Em ambos os casos, o importante é se fazer o diagnóstico precoce, reconhecer que a pessoa está tendo aí um derrame e procurar ajuda de imediato, né?
E o reconhecimento, como eu tinha falado logo no começo, é relativamente simples a partir do momento em que a pessoa começa a ter repentinamente uma dificuldade na fala, começa a ter alguma alteração da rima labial, a boca começa a ficar torta, ou a pessoa começa a ter dificuldade em movimentar uma perna ou um braço repentinamente. Isso pode ser um sinal de que ela está tendo aí um acidente vascular cerebral, e daí é importante de imediato procurar uma orientação médica, porque a cada minuto o cérebro vai perdendo milhões de neurônios que acabam não se recuperando. Então, quanto mais precocemente se conseguir parar, estancar com esse quadro, menos sequelas a pessoa vai ficar. Considera-se que mais de 1 milhão de pessoas estão acometidas por acidente vascular cerebral no Brasil. Isso significa que muitas pessoas estão aí com muitas sequelas, tendo dificuldades para andar, para movimentar, para trabalhar, para interagir com o meio. Então é muito importante que se faça aí um reconhecimento e que se faça aí o tratamento adequado. E existem algumas formas de se prevenir, porque de um modo geral o acidente vascular cerebral ele vai ocorrendo, as condições que levam ao acidente vascular cerebral são condições que são já vistas ao longo do tempo. Então a gente observa, por exemplo, que pessoas que têm o hábito de fumar, o cigarro é um dos elementos que leva muito ao acidente vascular cerebral. A bebida alcoólica, o uso imoderado e prolongado da bebida alcoólica também é um outro fator, né? O uso na mulher, o uso de contraceptivos, os medicamentos para prevenção da gravidez, o anticoncepcional também é um dos elementos. O diabetes, o descontrole aí do colesterol e dos triglicéridos, a obesidade é um outro fator, e muito importante o principal deles, ou que normalmente ocorre, que evolui aí para o acidente vascular cerebral, é a hipertensão arterial sistêmica, que muitas vezes as pessoas acabam negligenciando o tratamento. Então é sempre importante estar fazendo aí um tratamento adequado para a pressão arterial. Tudo isso faz com que você possa prevenir eventos dessa natureza repentinamente. Então é importante você estar atento a isso. E por hoje é só, e na próxima semana estarei aí trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde.